Igreja com a paz do Senhor, amém? Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor, amém? Aleluias, glória a Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 2 Samuel. Glória a Deus. 2 Samuel, capítulo 8. Desculpa, 1 Samuel, capítulo 8, versículo 19. Aleluia, glória a Deus. Eu estava meditando nessa palavra e como nós temos estudado muito mais acerca de família, hoje vamos também estar falando também sobre a nossa família, a respeito de pais, filhos, amém? Aleluia, glória a Deus. Oh, glória. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 19. Aleluias. Amém? Vamos ler aqui, depois nós vamos ler um outro versículo. Diz assim: porém o povo não quis ouvir a voz de Samuel, e disseram: não, mas haverá sobre nós um rei. Aí vamos voltar aqui, ainda no versículo 8, aleluia, glória a Deus, e vamos ler aqui o versículo 1, diz assim: e sucedeu que, tendo Samuel envelhecido, constituiu a seus filhos por juízes sobre Israel, e era o nome do seu filho primogênito Joel, e o nome do segundo Abias, e foram juízes em Bérseba. Porém seus filhos não andaram pelo caminho dele, antes se inclinaram à avareza, e tomaram presentes e perverteram o juízo. Amém? Podem tomar assento em nome de Jesus. Talvez, irmãos, seja estranho, mas lê o primeiro de lá, primeiro daqui. Olha a atitude do primeiro versículo. O povo diz assim: não. E esse não é para Deus. O povo diz assim: não. E quando eles disseram esse não, eles estavam aceitando que Deus não os ajudaria. Porque quando nós lemos os versículos anteriores, Samuel chega ali e eles pediram um rei. Então Samuel diz todos os direitos do rei, tudo que o rei ia ter direito, que ia ter direito ao dízimo da casa de todo mundo, que ia ter direito de levar os filhos, as filhas, levar do rebanho e tal, e falou assim: e depois, quando vocês viessem queixar do seu rei, eu não vou lhe ajudar. Aí eles falaram assim: não, mas nós vamos ter um rei sobre nós. Tu não vai me ajudar, mas vou ter o rei. Mas por que isso me chamou muita atenção e por que eu disse que vou falar sobre família? Quando nós voltamos agora no versículo 1, nós vemos aqui que os filhos de Samuel foram constituídos juízes, mas eles ficaram avarentos, eles começaram a perverter o juízo, eles recebiam suborno. Mas Samuel era não tinha o que dizer. A gente fala assim: Davi pecou, Davi fez isso, Samuel fez o quê? Samuel não tem nada que possa falar dele. Até mesmo nesse livro, mais à frente, Samuel pega para o povo e fala assim: olha para mim agora e me julga. Se eu estou devendo qualquer coisa a alguém, seja dinheiro, seja boi, se eu roubei, se eu enganei, se eu furtei, qualquer coisa que eu estou errado com vocês, fala agora, porque eu vou pagar. E o Senhor vai ser aqui, juiz entre nós. E o pessoal fala: tu não deve nada. Tu não tem nada que eu possa apontar e dizer para você: você é ruim nisso, você não prestou nisso. Mas os filhos de Samuel não prestavam. Tu acha que Samuel era sacerdote, juiz, profeta? Ele viu a queda da família de Eli, que também os seus filhos viraram o quê? Roubo e tudo mais na casa do Senhor. Por que então os filhos de grandes homens, de profetas, viram pessoas vil,
pessoas que não têm caráter, pessoas que não temem ao Senhor. E aqui, quando a nação de Israel pediu um rei, eles já queriam o rei há mais tempo. Eles não pediram o rei ali, por acaso, não. Mas quando os filhos de Samuel deram a brecha, eles, aproveitaram. Porque eles falam para Samuel assim: olha, Samuel, tu é um cara bom, tu anda certinho, tu é direitinho, mas seus filhos não são que nem você. Então, nós não queremos que eles fiquem nos julgando. Então, muitas vezes, nós como pais, temos uma visão assim que eu vou criar o meu filho da maneira correta. Talvez você não conhecia o Senhor, mas mesmo assim você pensava que estava ensinando corretamente ao seu filho, porque você foi ensinado assim, porque você viu a sociedade assim. Até a pessoa que ensina ao seu filho a muitas vezes ser agressivo, e fala assim: olha, se te bater você revida, bate mesmo, hein? Ou então, se quiser arrumar briga, você bate primeiro, que é para você não apanhar. Eles acham que estão ensinando o correto. O problema é que muitas vezes nós não sabemos o que é correto. Não era o caso de Samuel, ele sabia. E eu creio que também ensinou aos seus filhos. Mas seus filhos agora eram adultos. Não eram mais crianças. E o primeiro tópico que eu quero entrar é nessa parte: filhos adultos. Porque nós temos visto e conversado e ouvido depoimentos de muitos pais e mães que são cristãos, servos do Senhor, que hoje estão na casa de Deus e se martirizam e trazem para si um jugo e não se perdoam e o tempo todo se criticam, porque os seus filhos não estão na presença de Deus, porque os seus filhos estão no mundo da perdição, porque os seus filhos entraram pelo vício, pela prostituição, e estão aí nesse mundo, e eles continuam orando, e jejuando, e buscam o Senhor, e se critica, se martiriza, não se perdoa, porque o seu filho não está andando no caminho correto. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, pais, que de repente estão nessa situação, ou conhece alguém que está nessa situação: os seus filhos maiores de idade, eles já têm direito, eles não estão mais sobre a sua supervisão, você não está mais no controle da vida deles, eles têm direito a decidir, e não é culpa sua a decisão deles. Então, muitas vezes, você deixa de ter uma comunhão maior com Deus, deixa de aproveitar aquilo que Deus tem te dado, porque se martiriza por conta de um filho que é maior de idade e que já sabe muito bem o que é certo e o que é errado. Nós criticamos muitas vezes, quando falamos na igreja, Davi, que era um homem segundo o coração de Deus, mas era um pai horrível. Porque foi um pai omisso, porque foi um pai que deixou acontecer tragédias na sua família. Mas também os filhos de Davi eram maior de idade. Davi talvez seja mais criticado porque ele não era só pai, mas ele era rei. Então, mesmo que eles fossem maior de idade, ele ainda tinha autoridade sobre eles. Ao contrário de Samuel, ele era juiz. Mas o juiz, ele não era um rei. Ele não mandava no povo, ele julgava as dificuldades, às vezes havia uma desavença, ou pecados, aquilo que o povo estava em dificuldade, eles buscavam para ser ajudados por Samuel. Mas ele não era o rei era o Senhor. O Senhor é que dominava, ele tinha uma autoridade dada por Deus, mas ele não era o rei. Então, quando os seus filhos entraram por esse caminho, abriu-se uma brecha para que todo o reino de Israel cambasse para o reinado, e a partir dali, se antes sobre o domínio de Deus, tantas vezes eles entraram pela idolatria durante o período dos juízes, que dirá agora sobre o domínio do homem, que era o que eles queriam. Mas voltando aos filhos, hoje, talvez você tenha ensinado ao seu filho, caminhou com ele na igreja há tanto tempo, assim como eu trago ali os meus, estão vindo para a igreja desde pequenininho, conhece a palavra do Senhor, ouve, vê você orar, vê você jejuar, você lê a palavra, você traz para a escolinha, para a EBD, tudo.
Você faz tudo para ele ouvir a palavra do Senhor. Não quer dizer que ele amanhã não vai abrir aquela porta ali e ir para o mundo. Porque ele tem essa decisão. E muitos dos crentes que estão hoje firmes na igreja, muitos pastores, pessoas agora muito usadas, foram criados dentro da igreja e quando chegaram à adolescência ou à juventude, saíram por essa porta e ganharam o mundo. Porque precisavam e queriam conhecer o rei. Queriam o rei do mundo. E passaram ali muitos maus bocados. Passaram ali provações, apertos, como o filho pródigo, né? Passou por tudo aquilo. E aí viu que tinha jogado tudo que era bom fora. E muitas vezes essas pessoas acabam sendo na igreja muito maiores do que os que estavam ali o tempo todo. Sabe por quê? Porque eles tinham agora um referencial. São pessoas que às vezes ela precisa passar pela aprovação, senão ela não aprende. Às vezes nós vemos os filhos dos ricos e falamos assim: poxa, criança tinha de tudo. Ela é um rapaz, né, 18 anos, na faculdade, fazia isso, fazia aquilo, parou ali, espancou uma pessoa, matou a outra, se meteu pelas drogas. Talvez seja por isso. Eles tiveram sempre um mundo de algodão, tudo lindo, tudo podia, tudo fazia. Quando eles viram algo diferente, eles quiseram ver o que era, quiseram experimentar. E muitas vezes a estrutura que tinha sido dado a eles não teve como eles voltar e ali se perderam. Mas o que eu quero que você entenda, que se você ensinou o seu filho, mesmo que não desde o início, mas agora tu tem sido servo do Senhor, tem falado, ensinado, explicado a ele os caminhos de Deus, e ele mesmo assim não quer seguir, você não é culpado da decisão de alguém maior de idade. Você não é culpada do seu filho ou da sua filha não querer aceitar Jesus, porque eles agora têm opção. Primeiro tópico é esse: não se martirize pela decisão de alguém maior de idade, que já tem pleno conhecimento do bem e do mal. Enquanto estavam no paraíso, Adão e Eva, e eles não conheciam o que era bem e o que era mal, a Bíblia não fala, mas quantas coisas será que eles não fizeram antes de pecar e antes de comerem do fruto do pecado? E de repente nem Deus não aprovava aquilo ali, não queria, mas ele vinha e olha, não faz mais isso. Mas quando eles descobriram o que era o bem, o que era o mal, agora vem a punição. Agora você sabe, então você agora vai ser julgado, né? O pastor falou aqui acerca do trabalho, né, que nós ficamos, ficar dormindo, porque o trabalho foi uma consequência de saber o que é o bem e o mal. Temos mesmo que trabalhar. O homem, ele tem que trabalhar mesmo, não importa o horário, se é de manhã, à tarde, mas você tem que lutar pelo seu sustento. Então, se hoje você tem um filho que já é maior de idade, ou às vezes não é nem maior de idade, né? Porque hoje um adolescente aí de 16 anos sabe muito bem o que tem de bom e o que tem de ruim, conhece muito bem, tem um discernimento muito aberto. Inclusive nós temos visto tantas vezes aí, a luta por causa da lei da maioridade, para diminuir para 16, pessoas com 15 anos, 16 anos, matam, roubam, e tem que ser protegido. Tem que ser protegido. Esquarteja uma pessoa, crueldade mesmo. E a lei fala que eles têm que ser protegidos porque eles são uns coitadinhos. Garotos aí maior do que eu, forte, 15, 16 anos, e estão lá. Aí separa eles, vai para uma instituição, fica mais 1 ano, 2. Esses dias nós vimos no jornal, o garoto tinha 17 anos e meio e matou alguém. Ele não tem 18 anos. Então ele vai cumprir uma punição socioeducativa e daqui a 6 meses ele vai estar na rua de novo. Então essa é a sociedade em que os nossos filhos estão sendo lançados.
Os nossos filhos, crianças e adolescentes estão começando a ser lançados numa sociedade onde cada vez mais diz que eles podem tudo e que nós não podemos nada. A lei da palmada, como era conhecida, que agora é a lei Menino Bernardo, né? Está lá para ser aprovada, praticamente. Que não pode castigo físico, que não pode castigo psicológico, emocional. Não pode se fazer nada que venha constranger, contrariar o coitadinho. Um garoto de 16, 17 anos, que já sabe muito mais da vida do que muita gente idosa. Da mesma forma, crianças de 4, 5 anos têm ameaçado os pais. Se me bater, vou na polícia. O pior é que muitas vezes quem ensina é a avó. É a avó, é o tio. É ali os parentes familiares que eram para estar do lado da mãe para corrigir o filho e vão contra. Se a sua mãe te bater, você corre para a casa da vovó, tá? Vovó te protege. Quem não já ouviu essa história? Esses dias eu estava conversando com a irmã na escola. É professora, pedagoga, crente. E aí, não, meus netos, eles moram atrás da minha casa. Quando a mãe deles começa lá a gritar, a bater neles, eu corro lá e pego eles, vem para cá, corre para a vovó, vamos lá para casa. Não, aqui não vai bater neles. Aí a filha fala assim, mas a senhora me enfiava a mão, a senhora me batia, eu não posso bater nos meus filhos. Não, mas era diferente. Que criação é essa? Que os pais não podem educar os seus filhos. E aí mais tarde vai dar consequência. Aí, onde nós vamos entrar? Gente, vocês têm ensinado os seus filhos. E vocês têm parentes, familiares, que têm filhos pequenos. Ensinem aos outros a maneira correta de cuidar do filho. Mas você não pode se meter na educação dos filhos dos outros, nem sendo seus netos. E isso é algo terrível, porque nós vamos criar pessoas que vão mais tarde se rebelar contra os pais, vão se rebelar contra a igreja, contra a sociedade, vão ser pessoas que vão criar um problema muito grande. Os filhos são uma bênção do Senhor para que eu venha educar gradativamente de acordo com a idade. Quem é que pode te dizer como educar o seu filho? Eu não posso, nem o pastor. Mas a palavra de Deus, a Bíblia, ela te dá a direção. Não está escrito aqui, faz assim, seu filho vai ser médico. Faz assim, dessa maneira, que ele vai ser advogado. Não é assim. Mas o Espírito Santo, que atua em nós, quando nós abrimos a palavra e pedimos ao Espírito Santo a orientação, ele nos ensina que decisão tomar a cada momento de criação dos nossos filhos. A palavra diz lá em Eclesiastes, diz assim, é para nós buscarmos o Senhor no tempo da nossa juventude, no tempo da mocidade, antes que venham os dias maus. Por que nós devemos fazer com que os nossos filhos busquem o Senhor na mocidade, na juventude? Vamos lá, vou usar o meu filho, né? O que o Marquinho tem de responsabilidade além de ir para a escola? Nada. Ele tem tempo e oportunidade e a cabeça limpinha para buscar a Deus muito mais do que eu. Muito mais tempo do que eu. O jovem, ele é para estar na casa do Senhor, sim. Para quê? Para que agora ele buscando ao Senhor, o Senhor forme o caráter nele, venha preparando ele para o dia mau. Eu estava conversando ontem com o irmão Paulo aqui, e ele estava falando, cara, eu busco muito espiritual, porque quando você está com o seu espiritual forte, pode as coisas cair do lado, você se mantém.
você continua de pé, você consegue seguir, você não desiste, porque você está forte em Deus. Então por quê? Provações vai ter. Então os seus filhos têm que estar vindo à igreja sim. Vai ter festa das crianças, traz ele. Vai ter culto das crianças, traz ele. O meu filho não gosta de vir para o culto. Ele é menor de idade, está morando dentro da sua casa, ele tem que te obedecer, traz ele. Ah, mas ele vai ficar aborrecido comigo. Prefere que Deus fique aborrecido contigo? Ensina a criança o caminho que ela deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Nós temos que ter isso em mente. Se ele é menor de idade, ele está te devendo obediência. Ou como os mais velhos falam, né? Enquanto comer do meu feijão, tem que me obedecer. Não é assim? Vocês já ouviram isso? Mora debaixo do meu teto, quem manda aqui sou eu, na minha casa é eu, tem que me obedecer. Ah, mas eu sou maior de idade, eu quero chegar a hora que eu quero. Você não mora sozinho, está morando debaixo do meu teto, me deve satisfação e obediência. Que dirá uma criança? Deixamos em casa porque não quer ir para a escola dominical. Deixamos em casa porque não quer ir para o culto. Deixamos em casa, eu vou para o monte. Não vou levar não, que é muito sacrificante, tadinho do meu filho. Ele tem que aprender já a sacrificar e ir para o monte. Se ele nunca viu, ele não vai saber que aquilo se faz. Né? Eu sempre falo que vou trazer, acabo esquecendo, mas eu vou me organizar e vou trazer, pedir o Gessé para baixar e colocar aí para a gente ver. Criança vê, criança faz. É um vídeo que tem na internet que é justamente isso. A criança só vai fazer aquilo que ela vê. Mas é engraçado, né? As coisas boas você fala 10 vezes e mostra 10 vezes. Ele não faz. O que é ruim, faz uma vez, não precisa dar ênfase, só fez assim, tá? Nem percebeu que ele estava ali. Amanhã ele vai estar fazendo. Ele vai estar repetindo. Ele vai fazer a mesma coisa. Então, se é assim, leva a criança para a igreja. Leva a criança para o monte. Leva ela para o culto. Dia das crianças. Aniversário. Aí a gente dá sempre presente. Qual o presente? Brinquedo, roupa, tênis, celular, melhor. Quando foi que você deu uma Bíblia de presente para o seu filho? Você já deu uma Bíblia de presente para o seu filho? Quantos presentes você já deu a ele? Coisas caríssimas. Quanto custa uma Bíblia? Uma Bíblia comum, não estou dizendo nem uma Bíblia de estudo, né? Uma Bíblia comum. Com 20 reais você vai ali e compra uma Bíblia, até com menos. Ah, mas ele não vai ler. Ele não vai ler porque tu não lê. Ele não vai usar, tu também não usa. Ah, mas meu filho... Seu filho tem que ter uma Bíblia. Se você quer que ele busque o caminho, que ele entre no lugar, então dá a ele uma Bíblia de presente. Quantas vezes nós fazemos isso? É uma coisa tão simples. Ah, meu filho vai para o passeio daqui, vai para o passeio de lá, vai para tudo. Se tem um retiro de jovens, alguma coisa na igreja, ele não vai não. Ué, é um passeio. Né? Eu estava conversando com a minha esposa, né, a respeito do Marcos, que aqui nós temos uma carência, né, na parte dos adolescentes. Porque a gente ficou muito tempo praticamente sem adolescente na igreja. Né? Houve então um buraco. Então essa transição das crianças para os jovens tem ainda um espaço que a gente está começando a trabalhar, que as meninas agora dividiram as salas, né? Então tem o Marquinho, tem o Emerson, e ali eles não podem ficar com o João, Kaique, tem como? Não tem. Eles têm que começar a ter uma aula voltada para eles. Vocês pensam que uma criança de 10, 11 anos está olhando só coisa boa? Criança de 10, 11 anos, o contato deles na escola, o papo deles, a conversa, ou é do celular, ou está falando já de namoro e sexo. 11 anos, 12 anos. Se vocês pudessem pegar e ser uma mosquinha aí lá e ouvir, vocês ficariam
horrorizados com o que eles falam e o que eles fazem, os sinais, o linguajar, que é aquele linguajar chulo e sempre com insinuações obscenas. É assim na escola. Eu vejo 6º ano, 11 para 12 anos, nessa faixa. Se vocês olharem hoje, se eu não me engano, a pesquisa diz, né, que a partir dos 10 anos, a maioria das crianças a partir dos 10 anos já viram algum tipo de vídeo erótico. Você tem que estar perto dos seus filhos, você tem que ensinar, você tem que conversar. Aí imagina para a mãe, né? Nós temos a figura do pai e da mãe. Aí tem os filhos, a menina e o menino, né? Numa família ótima, né? Segundo a vontade de Deus, o marido, a esposa, está lá os 2 filhos, ou mais, os 5, 7, mas está lá. Chegou os 11, 12 anos, o garoto começou a fazer aquelas coisas estranhas. Seu filho fica muito tempo no banho, muito tempo no banheiro, vivendo no banheiro, vive vendo coisas assim, sozinho, nos cantos. Pode começar a olhar que tem problema aí, tem coisa que não está certa. Mas esse menino não sai do banheiro, meia hora no banheiro, 30 minutos no banheiro. Gente, começa a bater na porta que tem problema, que não é normal. Alguma coisa ali não está normal. As coisas estão mudando, eles estão curiosos, quer ver como é que funciona. Tem que estar. Aí, imagina nessa hora, a mãe chegar para o filho e falar: meu filho, você está no banheiro há muito tempo, o que está acontecendo? Imagina a situação da mãe para falar para o filho. Por isso que tem que ter uma figura paterna presente. Quem tem que falar isso com o filho é o pai. A mãe, tem mãe que vai falar na cara de pau, mas o filho já não vai querer falar com a mãe, ele vai ficar com vergonha, ele vai se retrair. Com o pai é mais fácil, é homem. Eu também sou homem, eu passo por isso, é assim, assim. Conversar, eu passei por essa fase, eu vivi isso também. E a menina, a mesma coisa, a mãe. Tu acha o quê? Ela não fala contigo, mas com as colegas, elas falam de todas as partes do corpo e mais alguma coisa. Fala dos meninos, de tudo, gente. Gente, na escola, quem está na escola assim e vê, as coisas são absurdas. Mas aí você pensa, todo mundo que está na escola ali, as crianças estão ali, todos eles ali são filhos de ímpio? Não. Tem muito filho de crente ali. E que está ouvindo, falando e passando pelas mesmas coisas que os outros. Então, nós temos que estar atento à criação dos nossos filhos, enquanto estiverem debaixo do nosso teto, ensinando eles tudo que tem que ser ensinado. Por que é difícil para a mãe solteira pegar e cuidar do filho? Por que a família fica desestruturada? Aí está uma das razões. Imagina para a menina, que é filha de uma mãe solteira. A mãe só tinha relacionamentos que era um hoje, amanhã outro, né? Como na minha casa, né? Aí o pessoal costuma dizer assim: o Bebeto tem 4 pais, meus amigos até me zoavam. Porque lá em casa, cada um é filho de um pai. Não tem um irmão da parte da minha mãe que seja os 2 filhos do mesmo pai e da mesma mãe. Teria um, mas morreu com 3 dias, que seria o Robson, seria irmão da minha irmã do meio. O restante cada um é de um pai, é tudo filho da minha mamãe, mas é cada um de um pai. Aí um é mais branquinho, um é mais pretinho, um tem o cabelo bom, tem um cabelo ruim, assim, cada um igual filho de cachorro, assim, um monte, cada um numa cor. Aí eu digo para vocês, as minhas filhas tudo tem, cada uma filha de um pai. As minhas filhas, minhas irmãs, as minhas irmãs, tudo é assim. Todas elas, os filhos são cada um de um pai. Só a Carla que tem 2 do mesmo, porque veio 2 de uma vez. Se não, era cada um de um. Ela tem uma filha de um e mais 2 do outro. A Vanessa tem uma filha de um, separou, o cara morreu, e agora tem um filho com outro. A Rosa tem um filho de um, um filho de outro. Ninguém é casado, ninguém.
Nenhuma delas é casada. E agora, as filhas da minha irmã, a mais velha, já tem um filho sem pai. O que você vai esperar das próximas? Que vão ter tudo também, porque a maldição acompanha até a terceira, a quarta geração e assim vai. Só que essa maldição, gente, não é quebrada, por quê? Não tem ensinamento. Minha mãe nunca foi crente, minha mãe aceitou Jesus agora aqui na igreja, tem um ano e pouco, que ela veio aceitar Jesus aqui, mas não se firmou na igreja, aceitou Jesus, mas ela continua vivendo da mesma maneira. Ela agora busca um pouquinho mais, eu oro, mas não tem compromisso. Então, do jeito que ela criou os filhos, do jeito que a mãe dela criou. Porque a minha avó, acho que tinha uns 8 ou 10. Quem conhece lá o pessoal da família, a minha mãe é preta, a outra é loura do olho azul, a outra é loura do olho verde. É assim as tias. As tias vêm aqui, é uma branca, a outra mais clara ainda. Gente, é uma coisa assim, sem nexo. Mas isso é o quê? É maldição. Eu e você temos que quebrar essa maldição. Começa dando uma Bíblia de presente para o seu filho. Ah, mas vou dar essa Bíblia feia. Compra uma Bíblia mais bonitinha. Tem aí Bíblia do adolescente, Bíblia de estudo para adolescente. Tem isso, tem aquilo. Compra uma Bíblia para o seu filho, para a sua filha, para que eles possam estar estudando. Mas a Bíblia vai ficar em cima da estante. Ou melhor, sumida no quarto debaixo da cama, não é? Não é ensinando aí, é sumida no quarto debaixo da cama. Mas sabe por quê? Você faz estudo bíblico na sua casa, você lê a palavra, você alguma vez ensinou alguma coisa da Bíblia para o seu filho, de pegar a Bíblia, sentar com ele, meu filho, olha só, isso assim, 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 estuda, prepara uma palavra. Esse projeto da Creio Kids, de que a igreja vai ser deles, quem vai ter que pregar vai ser eles. Eu louvo ao Senhor que o Marquinho, Deus já deu isso a ele. Notoriamente, pregar vai ser a praia dele. Ah, ele não gosta de cantar, de dançar, mas bota lá o texto, ele lê, ele decora tudo, ele fala. Pregar para ele vai ser o notório. Eu vejo isso na vida dele, né? Além do chamado que já foi profetizado muitas vezes, mas eu vejo ali a facilidade para pregar, para falar, para aprender. Então quem sabe mais tarde vai ser um professor na escola dominical, está ensinando, está pregando, ou vai ser um pastor na igreja, pastor de ovelha, ou pastor de pregar para multidões, o que Deus quiser. Mas ele tem que ter as ferramentas agora, tem que ensinar ele agora. Vocês também têm que ensinar os seus filhos agora. Isso não quer dizer que com certeza amanhã eles vão ser servos do Senhor e que vão ser salvos. Você não tem como salvar a alma do seu filho. Você pode dar a ele ferramentas para ele ser salvo por Jesus, ensinando, pregando, tá? Lembrando que o filho de crente tem que aceitar Jesus, porque filho de crente não é crentinho, não é hereditário. Todos eles, quando tiverem a idade de discernimento, eles têm que vir aqui aceitar Jesus perante a igreja, se batizar, seguir o caminho deles de crente. Cada um deles, independente. Mas você vai ter a certeza de que, Senhor, eu ensinei, eu falei. E geralmente, irmãos, quando nós fazemos isso, dá tudo certo. Poucas vezes acontece de dar errado, como aqui Samuel. Eu creio que Samuel deve ter ensinado os filhos, embora julgava 12 tribos, tinha que ficar viajando de tribo em tribo, avisando ali e aqui, julgando o pessoal, mas eu creio que ele também ensinou os seus filhos. Seus filhos viam a vida dele de retidão, de compromisso com o Senhor. Mas eles, depois de grande, decidiram, eles tantos foram ensinados, que ele constituiu eles como juízes. Quantas pessoas você vê que assim, é pastor, o filho é criado na igreja, depois ali ele vira pastor, ou então vira diácono, começa a trabalhar, e a tendência do pai é confiar primeiro no filho. Pensa bem, você tem 2 diáconos, um é seu filho e o outro não.
Se você tem algo assim, mais sério para dar, teoricamente, primeiro você vai acabar dando para o seu filho, porque você pode estar ali em cima, chamando a atenção, olha, volta aqui, pode estar vigiando de perto, e muitas vezes é até o errado, né? Não orou, não pediu a Deus, às vezes era para escolher o outro, mas nós somos humanos e tendemos a escolher os nossos. Então vamos tomar isso nas nossas mãos. Enquanto seu filho estiver na tua casa, ele te deve obediência. Enquanto seu filho estiver sobre a sua responsabilidade, tu tem responsabilidade sobre ele diante de Deus. Mas depois que ele crescer, ele vai seguir. Então não deixa para ensinar o seu filho depois que ele constituir a família. Ensina ele agora. Depois que ele constituir a família, você ainda vai continuar ajudando. Mas aí, ele e Deus é quem vai decidir. Você não pode mais decidir por ele. Se você tem tomado o lugar de mãe de alguém, ou o lugar de pai de alguém, e essas pessoas estão vivas, se arrependa, se afaste, deixe os pais educarem os filhos. Amém? Agradeço por estar de nome de Jesus.